Olá! Hoje vamos falar um bocadinho sobre monotonia de sucessões, ver que às vezes não é tão direto como parece, e a importância de investigar a sucessão antes de passar para aquela conta do indiciano mais um, menos um indiciano. Vamos lá então. Para que o vídeo não fique desatualizado com a mudança de programa, eu vou já fazer aqui um alerta. Neste vídeo eu considero sempre o conjunto dos naturais como começando em 1. Sempre que eu disser qualquer que seja o n pertencente aos naturais, eu estou a referir-me a n's maiores ou iguais do que 1. No entanto, para quem já aprendeu com o novo programa que aos naturais pertence o 0, considerem tudo isto válido para n's a partir de 1, tá bom? Nos exemplos de hoje, eu vou considerar expressões muito simples porque o nosso objetivo aqui não é praticar o cálculo, é mesmo só ver o processo, como é que eu provava que é monótona, que não é, é o processo aqui que nos interessa e não a expressão propriamente dita. Então vamos lá ver alguns exemplos. Ora, se eu considerasse esta sucessão U e esta sucessão V, o indiciano, V indiciano, com estas expressões, facilmente eu conseguia perceber só pela observação da expressão que tanto uma como a outra são monótonas crescentes. Quanto maior for o valor que eu colocar no lugar do n, multiplicado por 2, maior ele vai dar, somando 40, maior ainda. E o mesmo raciocínio se aplica à V indiciano. Outra forma de ver também seria pensar que o correspondente, digamos assim, à sucessão, o indiciano no universo das funções, seria y igual a 2x mais 40, que nós sabemos que tem gráfico reta. Portanto, declive positivo, reta crescente, ordenada na origem 40. A diferença entre ter o gráfico todo da reta e ter a nossa sucessão é que, como vocês sabem, a nossa sucessão só vai incluir pontinhos soltos daquela reta. No entanto, esses pontinhos conseguimos vê-los a subir efetivamente. Portanto, até aqui não havia nenhum mistério, cada uma delas era monótona crescente, efetivamente. Podíamos prová-lo, se quiséssemos, fazendo a nossa clássica conta. O índice n mais 1 está pequenino, vou fazer um bocadinho maior. O índice n mais 1 menos o índice n, ou o correspondente para V. Íamos simplificar esta expressão até provarmos que ela ia dar 2, que é uma constante maior do que 0. Portanto, aquela conta, o índice n mais 1 menos o índice n, dava positiva para todos os n's naturais. Tal como a V, no caso ia dar 3. Mas mesmo que não fosse constante, o importante é que ia dar uma quantidade positiva. Agora, se eu considerar a W definida por ramos, portanto, eu tenho uma expressão para n's menores ou iguais do que 20 e outra expressão para n's maiores do que 20. Ou seja, a começar em 21. Okay? Se eu pensasse da mesma forma, eu diria, bom, este ramo é crescente, este ramo é crescente, toda ela é crescente. E então toca de fazer a conta da monotonia. Poderia eu pensar, não é? Como é que eu ia fazer essa conta da monotonia? Provavelmente eu ia fazer essa conta para cada ramo, individualmente. W indiciano mais 1 menos W indiciano com a expressão do ramo de cima e depois a mesma conta com a expressão do ramo de baixo. No ramo de cima ia dar 2, no ramo de baixo ia dar 3, como deu há pouco. E eu concluía, ok, então é sempre positiva esta conta, portanto a minha sucessão é crescente. Não, não é. Ora, esta investigação não está suficientemente aprofundada. Porquê? Porque está a deixar de fora aqui um fator muito importante, que é a passagem do primeiro ramo para o segundo ramo. E é aí que pode dar asneira. Então, vejamos. Se eu começar a calcular alguns termos da minha sucessão, eu vou realmente confirmar que ela parece crescente no primeiro ramo, como é. Mas depois tenho de ir investigar o que se passa quando eu passo do último termo do primeiro ramo para o primeiro termo do segundo ramo. Então, calcular W índice 20, que é o último termo do ramo de cima, 2 vezes 20 mais 40, e depois o ramo de baixo já só vai começar em 21. Então, W índice 21
é o primeiro termo daquele ramo, mais 10, portanto, 63 mais 10. 63 mais 10, 73. E o que é que eu verifico? Que, enquanto que numa das passagens a minha sucessão cresce, na outra ela decresce. Ou seja, ela não está sempre a ter o mesmo comportamento. Como W índice 2 era maior que W índice 1, mas W índice 21 já era mais pequeno que o que veio antes, então W índice N não é monótona, ok? Portanto, super importante ali nós analisarmos o salto, a passagem do primeiro ramo para o segundo ramo e não apenas o que se passa em cada um dos ramos individualmente. Ora, claro que se ali o salto me tivesse dado na mesma crescente, eu ainda ia continuar a verificar se o segundo ramo de facto era crescente e aí teria de provar que ela era mesmo crescente. Já vamos ver mais à frente como é que faríamos isso. Outro exemplo, mais ou menos a seguir a mesma filosofia, é a desta sucessão que aqui temos agora. Também definida por ramos, mas definida de forma diferente e sempre mais manhosa. Um ramo para n's ímpares e um ramo para n's pares. Ora bem, mais uma vez, observando cada ramo individualmente, ambos os ramos seriam crescentes, não é? Reta com declive 5, reta com declive 5, portanto, os meus dois ramos estão a aumentar. No entanto, o que é que se passa aqui? Eu vou alternando entre um ramo e outro cada vez que o meu N passa de ímpar para par ou vice-versa. Por isso, se eu calculasse, se eu fosse a fazer a minha investigação, em vez de dizer logo, são os dois crescentes, portanto a sucessão é crescente, deixa-me cá calcular T índice N mais 1 menos T índice N. Provavelmente eu não iria fazer corretamente esta conta, porque o que é que eu teria a tentação de fazer? Fazer esta conta para o ramo de cima e fazer esta conta para o ramo de baixo. E isso não é verdade. Quando eu tenho dois termos consecutivos, um deles apanha um dos ramos, mas o outro apanha outro. Já vamos ver a seguir, está bem? Agora, a investigação aqui manda que eu calcule alguns termos para ver o que é que se está ali a passar. Ia calcular para n igual a 1, ia calcular para n igual a 2, decresceu, ia calcular para n igual a 3 e cresceu novamente. Cresceu novamente? Não, cresceu. Portanto, se primeiro decresce e depois cresce, ela não é monótona. Podíamos, tal como há pouco, dizer que como o segundo termo era menor que o primeiro, mas o terceiro já era maior que o segundo, então a nossa sucessão não é monótona. Agora coloca-se a questão. Estes correram bem, bem entre aspas, não é? Que letra tão feinha, valha-me Deus. Estes correram bem porque correram mal. Ou seja, estes deram pouco trabalho, porque efetivamente, calculando alguns termos, eu verificava, se estivesse à procura das coisas certas, eu verificava que ela não era monótona. Se eu tivesse ido fazer a conta para a monotonia, eu teria complicado imenso a minha vida. Imenso! Ok? No entanto, se efetivamente eu tivesse alguma coisa do género, mas ela fosse monótona, como é que eu faria essa conta efetivamente? Então, considerando esta sucessão à indiciana, ela parece em tudo semelhante à de há pouco. E cada ramo por si também parece crescente, mas eu já sei que aqui teria de ter o cuidado de investigar a passagem de um ramo para o seguinte. Portanto, eu terei de investigar o último termo do primeiro ramo e o primeiro termo do segundo ramo. Eu vou aqui fazer a conta de cabeça, mas vocês nas avaliações não podem fazer isto assim, sem indicar o cálculo, ok? Têm de indicar a primeira conta e depois o resultado. Isto foi mesmo para arrepiar caminho. Para A índice 20, 2 vezes 20, 40, com mais 40, 80.
Para o 21, 3 vezes 21, 63, com mais 20, 83. O que vemos com isto é que, efetivamente, ela estava a crescer até terminar o primeiro ramo e depois, passando para o segundo, continua a crescer daí para a frente. 66 mais 20, 86 e por aí adiante. Mas então, se ela parece crescente, eu agora teria de provar que é mesmo, não é? E se eu teria de provar que é mesmo, como é que eu ia fazer esta conta? Não era só para a expressão do primeiro ramo e para a expressão do segundo. Era para todos os anos naturais, incluindo a passagem. Então, para ienes até 20, sem incluir o 20, ou seja, se quiserem até 19, incluindo o próprio 19, porquê? Que é para, na melhor das hipóteses, isto ficar A índice 20, que é 19 mais 1, menos A índice 19. O meu objetivo com esta primeira conta está a ser fazer contas só com o primeiro ramo. Então, nós iríamos fazer o cálculozinho, 2 iniciar mais 1, mais 40, 2n, mais 40, e no final daquilo tudo ia-me dar 2, como sempre. Posto isso, eu concluía que ela de facto é maior do que zero neste caso. Para o segundo ramo, eu ia também fazer essa conta, neste caso já para n maiores ou iguais do que 21, e isto para que, ao fazer a minha conta, na pior das hipóteses, eu obtivesse A índice 22 menos A índice 21. O mais pequeno deles já está ali naquele ramo. Ia fazer o meu cálculo, tudo igual, ia-me dar 3 no fim, que é maior do que zero. Mas falta ali aquela passagem do primeiro ramo para o segundo, que é exatamente quando n é 20, A índice 20 mais 1 dá 21, A índice 20. E de acordo com os resultados que obtivemos há pouco, ficávamos com 83 menos 80. 3, que também é positivo. Portanto, se todas as passagens de um termo para o seguinte deram positivas, isso significa que, de facto, aquela expressão A índice n mais 1 menos A índice n dá sempre positivo para todos os n's naturais. Como isso acontece, então, A índice n é monótona, estritamente crescente. Para terminar, temos então um exemplo que seria talvez o mais trabalhoso de todos. A situação em que eu tenho a minha sucessão definida por ramos na mesma, um ramo para n's ímpares e um ramo para n's pares, mas se eu começar a calcular alguns termos, eu vou verificar que, de facto, eles vão aumentando. O meu B índice 1, vou ao ramo de cima porque o 1 é ímpar e substituo. O meu B índice 2, como o n é 2 é par, já vou ao ramo de baixo, 5 vezes 2 mais 1. E agora voltando ao ramo de cima, 15 com 2, 17. Voltando ao ramo de baixo, 21, e ela de facto está sempre a aumentar. Daqui para aqui aumentou 4 unidades, ali já aumentou 6, aqui voltou a aumentar 4, imaginem o que é que ia acontecer a seguir, voltava a aumentar 6, não é? Não está a aumentar sempre na mesma medida, mas está sempre a crescer, de facto. Portanto, se esta minha sucessão parece crescente, como é que eu ia provar isso? Não era fazendo B índice n mais 1 menos B índice n com a expressão de cima e depois com a expressão de baixo. Porque isto que aqui está escrito
é a diferença entre termos consecutivos. Problema é que termos consecutivos nesta sucessão nunca são os dois pelo mesmo ramo. É sempre um pelo ramo de cima e o outro pelo ramo de baixo. Agora, qual é qual? Depende se eu estou a considerar um n par ou um n ímpar. Vejamos então. Para n's ímpares, então, se eu escrever b índice n mais 1 menos b índice n, o que eu estou a dizer é que este aqui é ímpar, n. Mas n mais 1, então, vai ser par. Não é? Se o n é ímpar, o n mais 1 é par. Portanto, b índice n mais 1 calcula-se pelo ramo de baixo. 5n mais 1. E depois o meu b índice n é que se calcula pelo ramo de cima. 5n mais 2. E posto isto, mais 5 mais 1, menos 5n menos 2, corta, corta, 6 menos 2, 4. Que era esta a diferença que nos estava a dar ali. Quando o mais pequeno é ímpar e o maior é par. Foi a conta que acabámos agora de fazer. Se o meu n fosse par, então aquela mesma conta já ia buscar a expressão a sítios diferentes. Portanto, se o n era par, o b índice n era por aqui e o b índice n mais 1 é que era pela expressão de cima. Portanto, para este eu ia acima, para a outra abaixo e correndo tudo bem, pois que ia dar 6. E desta forma nós provávamos que a expressão b índice n mais 1 menos b índice n dava de facto positiva para todos os n's naturais e então b índice n era monótona estritamente crescente. E estava provado. Espero que este vídeo te tenha ajudado e que tenhas visto que afinal a monotonia não é sempre tão imediata como parece e convém sempre investigar, ok? Beijinhos! Olá, hoje vamos falar um bocadinho sobre a monotonia de sucessões, monotonia assim um bocadinho mais avançada, não é aquele exercício básico que estão à espera de ver. Temos um convidado adicional hoje, vamos ver quanto tempo é que ele aqui quer fazer companhia.